Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai iniciar agora, ou iniciar não, né? Continuar a apostila de geografia. Nós paramos lá em massas de ar. Então, peguem, por favor, a apostila de vocês, para vocês ir seguindo, tá? Conforme eu vou explicando, vou falando, vocês vão seguindo aí na apostila para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Na página 40 da apostila de vocês, vocês têm lá massas de ar e latitude. Então, o que são massas de ar? São ventos, né, que saem do continente em direção ao mar ou que saem do mar em direção ao continente, ou de outros continentes também em direção aos outros continentes, tá? Geralmente, as massas de ar que saem do continente, elas são secas, tá? E frias. E as massas de ar que chegam do oceano, elas são úmidas e mais quentes, ok? Aí tem lá marcando, ó, a massa de ar do Atlântico, a massa de ar do Equador, tá? Mas é mais para vocês saberem de onde vêm as massas de ar. Por exemplo, no verão chega massa de ar no sul da Argentina para o Brasil, né, do Oceano Atlântico para o Brasil, aqui da região do Amazonas para o restante do país e aqui em cima também do Oceano Atlântico, mas aqui mais ao norte, ao nordeste, né, do Brasil em direção ao continente. No inverno diferente, as massas de ar não circulam da mesma forma. Então, existem massas de ar aqui, ó, lá do sul, né, do sul do Rio Grande do Sul, próximo ali ao Uruguai, que são massas de ar frias, ó. Vocês podem perceber que são massas de ar que vêm aqui, ó, do Polo Sul, tá, da Antártica. Então, são massas de ar frias. Existem também as massas de ar que vai sair do Oceano Atlântico, tá? E a massa de ar aqui lá no norte do Amazonas, ela não circula com tanta intensidade no inverno. Por quê? Porque as massas de ar da área polar aqui embaixo, elas tomam um determinado curso bem maior, tá? De atuação no caso, ok? Então, a gente pode perceber que nos meses de verão, as massas de ar, elas ficam mais ali na região da Amazônia, né? Próximos à faixa ali do Equador. E no inverno, as massas de ar, elas vêm mais ali do sul, ou seja, né, do polo, tá? Porque são massas de ar que estão se deslocando, massas de ar fria, tá? Aí, vamos lá para o clima. Tipos de clima que existem no Brasil. No Brasil existem vários tipos de climas, né? A gente já sabe que aqui na região norte, o clima a temperatura ou o clima é bem diferente da região sul, da região aqui do nordeste, né? Do sudeste, centro-oeste. Então, é isso que a gente vai ver. Por que essas diferenças acontecem, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, na legenda, equatorial semiúmido. Vamos procurar lá no mapa. Equatorial semiúmido é essa região aqui, ó, que pega o Amazonas, né? O Amazonas, um pedacinho lá de Roraima, né? Então, a gente pode ver que essa região aqui é o clima semiúmido. Por que semiúmido? Porque não chove tanto quanto esse aqui embaixo, quanto o equatorial úmido, tá? Nessa região aqui verde mais clarinha, chove muito durante o ano inteiro. Então, é muito mais úmido. Por isso é o equatorial úmido. E equatorial por quê? Porque está mais próximo à linha do Equador. É um clima mais quente, tá? Aí, vamos lá. Tropical semiárido. O tropical semiárido é essa faixa aqui em vermelha. Tropical, por quê? Porque também é um clima bem quente, só que quando eu falo semiárido, é porque as chuvas não são regulares. Chove bem menos do que no restante da região, né? Então, quando eu falo semiárido, é porque
é seco, né? É bem mais seco do que o restante da região do Nordeste, ok? Aí nós temos o subtropical, né? Que é quase da metade aqui do Paraná para baixo, ao sul, vamos dizer assim, que é um clima característico nosso aqui. Existe calor, né? Quando é verão no hemisfério sul, o calor é intenso, mas também a estação é bem definida. Quando é verão é quente, quando é inverno é muito frio, tá? Que é essa região aqui nossa aqui, ó. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e um pedacinho ali do sul de São Paulo. Lá, o tropical. O tropical é toda essa região aqui em laranja, ó. Toda essa região em laranja é o clima tropical. Também um clima muito quente, tá? A chuva aqui não é tão constante, mas também não é um nível muito baixo, não. E temos também o tropical de altitude. O que seria o tropical de altitude? Dentro do clima tropical existem áreas elevadas, né? Áreas mais altas, porque quando a gente fala altitude, a gente está falando de altura, o nível, né, em metros do mar, a distância que está em metros do mar. Então a gente pode perceber que o norte aqui, ó, do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, predomina bastante esse tipo de clima tropical de altitude, porque são áreas mais altas, tá bom? Aí tem algumas atividades, tá, pessoais aqui, e a gente vai ver clima por clima agora mais detalhadamente. Então olha lá, tropical úmido, lá onde a gente falou lá no norte, um pedacinho lá no norte, ó, abrange considerável parte do território brasileiro, né, que pega lá Acre, Amapá, Rondônia. Caracteriza-se por quê? Por elevada temperatura, né, no decorrer de todo o ano. Existem sim a massa de ar polar atlântica vinda do sul, que causa um pouquinho de frio em determinados locais. As chuvas são comuns durante quase todo o ano, mas há também poucos meses seca. Então aqui é um clima úmido, ó, o tropical úmido. Vamos lá no mapa só para a gente ter certeza, ó, olha lá. O tropical úmido, toda essa região aqui, ó, tá? Região que chove bastante, região quente, muito quente. Pode sim sair daqui, ó, uma massa de ar polar e chegar até aqui, né, que é o que a gente viu lá em cima, ó, olha aqui, tá? Pode chegar uma massa de ar fria, né, nesse clima sim, ok? Mas a maior parte do ano é um clima quente e muito úmido, porque chove muito. Aí a gente vai ver lá, olha aqui, né, a chuva. Equatorial semiúmido. Esse clima, ele existe numa pequena faixa lá em cima, ó, que a gente estava vendo aqui, ó, né, essa faixa aqui. Ele também é um clima muito quente, só que essa pequena faixa não tem, vamos dizer, uma chuva constante. Apresenta, sim, características na temperatura, né, um clima também úmido, mas não tanto igual ao restante dos outros climas, tá? Porque a chuva não é tão abundante, ou seja, não chove tanto. Aí tem lá o clima tropical, vamos voltar lá no clima tropical, que é esse pedacinho aqui, ó, todo em laranja, né? Então, o clima tropical, ele é caracterizado por... ele é caracterizado por quê? Porque ele é um clima continental, né? Um clima que está um pouquinho mais longe do litoral, né? Do oceano, vamos dizer assim. Possui, sim, estações bem definidas de chuva, ou seja, não chove muito durante o ano todo. As chuvas, elas se concentram mais no verão e diminuem bastante durante o inverno, tá? Temos lá o tropical de altitude. O tropical de altitude são áreas mais elevadas, olha aqui. São as áreas mais elevadas, né? E áreas de morros, de serras, onde está o clima tropical de altitude, tá? Aí a gente tem uma pergunta: costuma nevar
estado do Rio de Janeiro? Bem pouco, e principalmente no município de Itatiaia. Por quê? Por causa da altitude, olha aqui. Tá? A altitude, né, a altura em relação ao nível do mar é bastante. Então, pode sim, nos meses onde o inverno, né, meses de inverno, vamos dizer assim, pode ocorrer neve sim. Não é sempre, né, mas tem alguns anos aqui que ocorreram neves nesse local por causa da altitude do local. Depois nós temos o tropical semiárido. O tropical semiárido é aquela faixa que é conhecida como sertão nordestino, ou seja, uma área seca, chove pouco. Durante o ano todo é cerca de 800 milímetros em média, tá? Então 800 milímetros distribuído durante o ano todo é pouco, né? Então essa faixa é semiárido por quê? Porque já está dizendo, é seca, é uma área muito seca. Às vezes passa muitos meses sem chuva e quando chove não é o suficiente, né? Então ele ficou denominado aquela região aqui, que está classificada ali em vermelha, como uma região semiárida, tá? Que pega alguns estados do Nordeste, ok? Depois a gente tem lá o subtropical. O subtropical é o que a gente acabou de dizer, que é da nossa região, né? Predomina lá o sul, um pedacinho lá do sudeste e um pedacinho do centro-oeste, né? Então a gente pode ver que o sul é o quê? É uma região onde existem duas estações bem definidas. O inverno é muito frio e o verão é muito quente, né? São estações definidas. Aí a gente vai ver lá climograma. O que é climograma? São gráficos. Esses gráficos, eles vão mostrar para a gente elementos tanto de chuva quanto de temperatura. Então, olha lá o que são climogramas. Esses gráficos aqui tá mostrando, ó, essas colunas, desculpa, em azul, mostra a quantidade de chuva. Essa linha em vermelho, com esses pontinhos aqui, com essas bolinhas, mostra a quantidade, o aumento ou a diminuição da temperatura, tá? Então, no primeiro climograma aqui, ó, é da cidade lá de Manaus, no Amazonas. Essa região tem o clima equatorial úmido, tá? Então, vamos ver como que é a chuva nessa região, em milímetros, tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até maio chove bastante nessa região, né? Chove bastante. Nos meses de inverno, junho, julho, agosto, até setembro, diminui a chuva, mas ela não para, tá? Depois ela volta a subir a quantidade de milímetros de chuva. Só que a gente percebe o quê? Que a temperatura aqui, ó, ela tem pouca variação. Então, é sempre muito quente nessa região, tá? No outro climograma aqui, a gente tem aqui da região de Goiânia, que é o clima tropical, tá? A gente pode ver que chove bastante nos meses que antecede ou nos meses de verão, ou seja, nos meses que antecedem o verão e nos meses onde é mais quente. Já nos meses onde começa a entrar lá o outono e inverno, né? Maio, junho, julho, agosto até setembro, a chuva diminui muito, tá? Lá em Porto Alegre, desculpa, vamos voltar lá. A variação de temperatura. Em Goiânia já existe uma variação de temperatura bem relevante, né? A gente pode olhar aqui, ó, nos meses de primavera, verão e nos meses de outono e inverno, tá? Porto Alegre. Porto Alegre tem o clima subtropical. Então, e as chuvas são bem regulares, né? A gente pode perceber que tanto no verão quanto no inverno as chuvas são regulares. E no inverno a gente pode perceber, ó, junho, julho, agosto, setembro, né? Até agosto, vamos dizer assim, chove bem. Chove e o gráfico aqui da temperatura, ou seja, a linha da temperatura cai drasticamente, né? Então, nos meses onde é verão, né? Primavera, verão,
a temperatura é alta e nos meses onde é inverno, a temperatura é bem baixa, né? Então, ela cai bastante. Então, vocês podem fazer as atividades, né, que estão na apostila de vocês aí, e depois a gente entra em vegetação, ok? Até breve!